Bom, e as mudanças climáticas têm afetado seriamente a produção de café no Brasil e também no mundo. O repórter Gustavo D'Angelo conversou com um produtor, o David Moreno, sobre um panorama dessa crise. Acompanhe aí. As mudanças climáticas estão desafiando cada vez mais a produção de café aqui no Brasil. E para entender melhor como isso afeta a qualidade e as técnicas agrícolas, eu converso agora com o David Moreno, que é um produtor de café aqui de Minas Gerais. David, quais são os principais impactos das mudanças climáticas na cafeicultura? Então, a gente tem muita perda de produtividade e qualidade pelos estresses hídricos, né? Isso afeta muito a questão pluviométrica, né? Então, a gente está tendo uma deficiência hídrica da planta, de hidratação. Isso compromete mais a sua produtividade, né? Nessa última safra, a gente teve uma perca, no modo geral, da região em torno aí de 30%, 20% a 30% da produtividade. Né? A gente é uma região ainda irrigada, a gente consegue melhorar essas questões, mas em alguns momentos críticos, né, de alta temperatura, de baixa umidade do ar, essa irrigação muitas vezes ela não supre a necessidade da planta. Então a gente vem tentando de alguma forma minimizar esses estresses. E essa é uma realidade lá na sua fazenda, né, na sua produção. Como que isso afeta no final, né, na qualidade do produto? Então, a planta, em todos os estágios fisiológicos dela, ela precisa de água para se manter, vamos dizer assim. E muitas vezes ela compromete a sua florada, né? A gente não tem uma florada às vezes abundante. E também na hora da granação do fruto, né? Que a gente precisa da castanha, ou às vezes a gente tem a perda dessa granação, às vezes a gente tem um fruto pequeno, uma castanha pequena, isso é onde rende menos peso, né? Onde a gente vende o fruto, né? A castanha. Então a maior perda que a gente tem mesmo é em cima de questão de peso, né? De quilos por hectare, sacas por hectare. E agora você estava comentando comigo que está na fase de floração lá na fazenda, né? Como que está sendo essa floração atualmente? A temperatura está cada vez mais elevada, né? Isso afeta muito, né, a floração do café. Sim, a gente está em plena floração, o clima está um pouco adverso, né? A gente já está no início aí das chuvas, mas ainda não veio. Então a gente precisa estar mantendo toda essa deficiência da planta com a irrigação. Isso já compromete um pouco a próxima safra, né? A falta de água, a gente tem uma seca aí de 6 meses sem chuva, então essa falta de água e as altas temperaturas compromete já um pouco a próxima safra. Quais outras medidas o produtor e você também, enquanto produtor, tem adotado aí para reduzir, né, esses problemas? Então, muitas das vezes a gente está mexendo com o solo, né? A gente está dando mais aeração, o perfil de solo, para que a gente tenha o maior número de raízes para captar água e também porque quando chova, né, a gente tem que a água percole, né, que ela infiltre nesse solo, a gente cria um reservatório natural ali embaixo da planta para que a gente tenha esse melhor aproveitamento. E outra questão também são as plantas de cobertura, né, quando matéria orgânica, tudo que a gente conseguir usar de cobertura ali para aquele solo, para que evapore menos água, a gente consegue ter um melhor aproveitamento. Então são essas alternativas que a gente vem utilizando. E qual que é o papel da tecnologia, na sua visão, para melhorar, né, essa realidade? Não, a tecnologia, alguns trabalhos que a gente conduz e algumas empresas também, vem para a gente levar isso a campo, né? A gente aprimorar igual o sistema de irrigação, a tecnologia que inovou no modo geral. Esses trabalhos mesmo de perfil de solo, alguns produtos, a gente hoje tem produtos biológicos que ajudam a melhorar a absorção de água pela planta. Então a tecnologia no modo geral, ela está aí ao nosso lado para que a gente consiga colocar em prática e melhorar essa eficiência da planta. Perfeito, David, obrigado pela sua entrevista, sucesso aí na sua produção. De Uberlândia, Minas Gerais, Gustavo D'Angelo.